Peraí, rapidinho. Pronto. Vocês conseguem ver meus slides? Ah, não, peraí. Eu esqueci que tem que compartilhar. Tá. Vocês estão conseguindo ver os slides? Ok. Então, tudo bem. Bom, gente, a gente vai começar a aula de passeriformes, tá? Primeiro a gente vai falar quem são, na verdade, os passeriformes. Os passeriformes são divididos em duas ordens, tá? Essa subdivisão ela é feita de acordo com a siringe, que é um órgão fonador. Esse órgão fonador, ele dá a habilidade de canto deles. Então, a gente tem os subcíneos, que são aquelas espécies que têm a seringe, mas é uma seringe mais primitiva, ela não é tão desenvolvida. Peraí. Então, ela não é tão desenvolvida assim, e tem os ocíneos, que são as espécies mais recentes, digamos assim, que eles têm uma seringe bem desenvolvida, tem um canto belíssimo, mas assim... Peraí, acho que agora foi. Mas assim, gente, ser desenvolvida ou não, tem muitas espécies da primeira ordem que, mesmo tendo uma seringe primitiva, eles têm um canto belíssimo. Então, é muito difícil a gente diferenciar pelo canto, sabendo se ele tem ou não uma seringe desenvolvida, tá? Então, assim, pela parte do aprofundamento, eu não vou falar muito das espécies, porque a gente tem em torno de 5.739. No Brasil, a gente tem em parte de 1.000 e pouco. Então, não tem como eu me aprofundar muito, tá? Eu vou falar mais na parte de clínica médica, tá? Que eu vou abordar bastante tema sobre eles, porque muitas vezes o tutor ele fica um pouco receoso de trazer na clínica por ser um animal pequeno, claro. Tem uns que são maiores, que nem o trinca-ferro, que é maior do que um canarinho, mas eles ficam um pouco em dúvida, porque eles não sabem se tem como fazer alguma coisa, se tem como coletar, se tem como fazer um exame físico. Então, eles preferem não trazer. Mas tem, gente. É um pouco mais limitado do que em outras espécies, mas é super tranquilo, tá? A gente desenvolve outros métodos que mais pra frente eu vou estar conversando com vocês na aula de clínica. Mas assim, a gente tem particularidades que a gente tem que tomar em questão, mas é super tranquilo, tá, gente? Eu coloquei algumas espécies que mais chegam na clínica, tá? Claro, tem muitas outras, mas essas realmente são as que mais chegam. Então, a gente tem o sabiá, tá? De origem onívora. A gente tem o canário da terra, que é bem típico, né? Sendo granívora, tá? O trinca-ferro, que é onívoro, e o pássaro preto, que é onívoro. É um pouco mais comum ter o pássaro preto do que o trinca-ferro, mas essas são as espécies que mais chegam na clínica. Assim, passeriforme não é muito comum, é mais psitacídeo, mas tem também. Bom, primeiro a gente vai começar a falar sobre anatomia e fisiologia. A seringe, como eu tinha comentado com vocês, é o órgão fonador que classifica eles. Então, assim, ele é um órgão fonador que dá habilidade de canto. Então, ele possui, não sei se vocês conseguem ver no mouse, mas eles possuem um músculo. Peraí.
A seringe possui a parte de musculatura e possui uma membrana fibrinosa, vamos dizer assim. Como funciona? Com a entrada de ar pela respiração, passa pelas essas membranas que causam uma vibração. Essa vibração dá a parte do canto. Então, assim, essa vibração por membrana, ela é controlada totalmente pela parte da musculatura e pelo saco aéreo intraclavicular, porque a seringa ela fica entre esse saco aéreo. Então, a seringa ela fica na porção inferior da traqueia e antes da divisão dos brônquios, na parte da divisão, tá? Então, em algumas espécies ela é bem desenvolvida, em outras não. Então, a fisiologia dela é em decorrência do fluxo de ar. Aqui tem uma parte anatômica, eu acredito que seja de um trinca-ferro, tá? Que eu peguei de um site. Essa é a seringe na parte de uma necrópsia, tá? A gente consegue ver bastante a parte dos anéis, a gente consegue ver a parte de musculatura e a parte da membrana. Ela é um pouco mais, acho que vocês conseguem visualizar aqui, ó, mais. Mas ela é uma membrana bem fininha, quase não aparece. Bom, eles são anisodáctilos. Eu odeio esse nome, gente. Anisodáctila. Ou seja, eles possuem 3 dígitos na frente e um atrás, tá? Os pasteriformes são classificados assim. No caso de rapinantes é outro, e no caso de psitacídeos é outro. Então, depende da ordem. Uma coisa muito importante na parte da clínica de passeriformes é o sistema digestório. Por quê? Esses animais, eles são dependentes tanto do hábito alimentar, então depende da espécie, do formato, tanto por tamanho também, e pela força do bico, porque dependendo da sua classe alimentar, eles possuem bicos diferentes. Então, eles podem ser granívoras, onívoras, insetívoras, frugívoras ou nectívoras. Então, cada espécie tem a sua particularidade e é importante que seja respeitado, assim, ao máximo. A gente sabe que em situações de cativeiro é um pouco mais complicado, porque a gente depende muito das formulações comerciais, mas é sempre importante a gente. Se não tem formulação comercial, é sempre importante que tenha um acompanhamento veterinário para que seja formulada uma dieta específica e balanceada, tá? Então, assim, uma parte importante é o trânsito gastrointestinal, então demora em torno de 16 minutos a 2 horas, ou seja, é um trânsito muito rápido. Então, a taxa metabólica deles é muito alta. Isso quer dizer o quê? Você sempre tem que deixar um alimento disponível para o animal. Sempre tem que ter, por exemplo, em cativeiro, uma ração para ele. Porque acontece? Ele tem que estar em constante alimentação para ter a dosagem dos níveis energéticos balanceados. Porque caso isso não aconteça, esse animal ele pode entrar em desbalanço energético muito rápido e causar uma descompensação muito rápida. Então, sempre tem que deixar o alimento e a água disponível, porque vocês vão perceber, gente, eles vão estar sempre se alimentando, sempre, 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 tá? A temperatura varia em torno de 39 a 42 graus. Eles são animais que não suportam muito bem altas temperaturas, tá, gente? Frio também não é bom, mas altas temperaturas não, porque eles descompensam muito rápido. E um fator muito importante que eu esqueci de colocar aí, mas que são animais muito suscetíveis ao estresse. Por quê? A gente tem que prestar na parte clínica muita atenção nisso. Porque muitas vezes esse animal ele já vem de situações de estresse, ou seja, ele tem um manejo incorreto,
Então, ou ele tem uma alimentação errada, ou ele fica numa gaiola minúscula, que não consegue ter essa desenvoltura de espaço para ter atividade. Então, é um animal que ele já vem estressado. Então, quando ele chega na clínica, essa parte de transporte, muitas vezes eles vêm na própria gaiola mesmo, ou eles são deixados numa caixinha e o tutor traz, mas esse transporte na parte auditiva, com muitos barulhos, ou na parte visual, é muito mais estressante também. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer o exame físico deles. É importante que seja. Primeiro, você tem que criar uma listinha na sua cabeça, tá? E você tem que deixar bem assim: ó, vai chegar um passeriforme, ele é um animal pequeno. Eu tenho que fazer um exame físico muito rápido, porque ele descompensa muito rápido, tá? Então a gente sempre faz uma listinha na cabeça. Eu vou usar luva, ou alguém vai conter para mim, eu vou usar o esteto para escutar. Então é importante que você já deixe esses instrumentos separados, porque só de você pegar o bichinho, ele já vai estar bem bravo, tá? Ele já vai ter um aumento da frequência cardíaca e respiratória. E essa forma de contenção é um fator muito estressante para eles. Então, eles podem facilmente hiperaquecer, aumentar a frequência cardíaca, aumentar o batimento e ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é sempre importante que você já separe esses instrumentos para que você evite que fique com ele muito tempo na mão. Tá? Claro, a gente sempre tem que olhar se o paciente. Opa, se o paciente ele está apto para fazer um exame físico, porque muitas vezes ele já chega descompensando para a gente. Então, às vezes a gente tem que fazer algumas abordagens de emergência, como colocar ali em uma UTA, tipo, literalmente só pegar e colocar, não manusear muito ele, dar um suporte de oxigênio para ele, e depois a gente realiza o exame físico. Aí a gente conversa com o tutor, explica a situação e depois a gente realiza o exame físico. Então, é bem importante essa parte. Eles são animais muito suscetíveis ao estresse, então a gente sempre tem que levar essa questão em consideração, tá, gente? É muito importante. E por serem menores, eles descompensam muito rápido, tá? Bom, a parte dos sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles são um fluxo de ar a mais para as aves, né? Então, o que acontece? Passeriformes possuem em torno de 7 sacos aéreos, tá? Em outras espécies é em torno de 8 ou 9. Então, o que acontece? Aqui na imagem, acredito que vocês consigam ver, mas a gente tem, em outras espécies, a gente tem o saco aéreo clavicular, o cervical, saco aéreo torácico anterior ou cranial, saco aéreo torácico posterior ou caudal, tá? E saco aéreo abdominal. Nessas espécies, a gente tem a fusão do saco aéreo torácico cranial com os claviculares. Eu não encontrei um motivo muito específico para isso, mas eu acredito que seja. Muitos artigos falam que é por causa do desenvolvimento deles, tá? Da evolução, e para uma adaptação ao voo, o que facilita um pouco. Então, eles têm essa parte fundida, tá? Gente, eu tô louca ou eu escutei alguém entrando? Não, tô louca. Bom, a gente tem o sistema geniturinário. Esses dois sistemas, eles são todos desembocados na cloaca, que é um único orifício, tá? Então, tanto a parte reprodutiva quanto a parte de excreção de urina e fezes é pelo mesmo orifício. É muito importante a gente prestar atenção que no período, meu Deus, que no período reprodutivo a gente tem um aumento das gônadas reprodutivas, tá? Elas acabam aumentando de tamanho. Outra parte muito importante é não só nos passeriformes, mas em todas as aves, é que apenas o ovário e o oviduto esquerdo são desenvolvidos. Então, a parte funcional é a parte esquerda e a parte direita ela é atrofiada.
É muito legal nessa parte reprodutiva, porque quando a gente vai realizar um exame de imagem, mais especificamente o raio-x, que em período reprodutivo a gente consegue ver os ossos longos muito radiolucentes, ou seja, eles literalmente brilham na nossa tela. Por quê? No período reprodutivo, a gente tem a taxa hormonal muito alta. E os ossos longos apresentam uma grande deposição hormonal. Então, no raio-x, a gente consegue literalmente ver os ossos todos brilhando. É literalmente mesmo, gente, eu não tô brincando. Então, muitas vezes a gente consegue identificar que a ave está no período reprodutivo assim. E o período reprodutivo não quer dizer que está na estação certa. Quer dizer que está acontecendo alguma coisa que está estimulando essa ave. Pode ser tanto parte de fotoperíodo, porque aves são muito reguladas pela parte do fotoperíodo, ou seja, pela parte de iluminação, ou presença de algum parceiro, tá, gente? Ou presença de ninho, ou até mesmo o calor, porque a parte reprodutiva é no verão e na primavera. Então, o calor às vezes pode confundir um pouco as aves. Bom, gente, a parte de nutrição. É aquele negócio, baseado de acordo com a necessidade nutricional da espécie. Mas assim, tem uma coisa nas aves que é uma cultura, que é o mix de semente. Alguém sabe por que, que não é o correto a gente oferecer os mix de semente? Se vocês quiserem responder, pensar ou colocar no chat, pode colocar, gente. Porque assim, não é só em Passeriformes, Piscitacídeos tem muito também, tá, gente? E não é correto esse mix de sementes que tem sementes à base de mel com ovo, alpiste, o girassol, que é o famoso, né? Mas assim, não é correto, gente, desculpa, muita gente dá, e isso é muito prejudicial, tá? Mas por quê, gente? Alguém sabe o porquê? Não sei se alguém vai responder e vai falar comigo, mas. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Enfim. Ó, a Vitória acertou. Porque tem alto teor de gordura e baixo valor nutricional. Exatamente, Vitória. O que acontece? Esse mix de semente, gente, ele é muito pobre em vitamina, aminoácido e minerais. Então, assim, vitaminas como vitamina A, E K. Uma das principais é a vitamina A, porque a vitamina A ela pode causar uma hiperqueratose, ou seja, um excesso de parte de bico, de pele. Então, assim, é um sintoma bem visível, tá? Que a gente consegue identificar. Aminoácidos. Então, a gente pode ter deficiência de lisina e metionina, que são aminoácidos essenciais que fazem a parte de estruturação de coloração. Então, a gente pode ter vários distúrbios de pigmentação, tá? E minerais. E como foi falado, eles são ricos em gordura. Então, assim, gente, é importante lembrar que as aves, eles são animais muito seletivos. É que nem a gente costuma falar que é que nem uma criança. É literalmente, se você colocar um McLanche feliz para uma criança de um lado e um arroz e feijão, com certeza ela vai comer o McLanche feliz. Por quê? Ela tem esse alimento tem muita gordura, então tecnicamente ele é muito palatável. Então eles preferivelmente eles vão querer o Big Mac, que é o mix de semente. E isso é muito errado, tá? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que sempre fala que literalmente um mix de semente é tecnicamente um copinho de shot de óleo que você está dando para sua ave. Claro, se a gente for pesquisar, cada semente corresponde a um óleo diferente, mas continua sendo um óleo,
né, gente? Então, assim, são animais que são susceptíveis a doenças hepáticas. Então, essa gordura, o excesso de lipídio, ele vai acumulando no fígado. Então, a gente tem muita lipidose hepática. Então, com o diagnóstico que a gente consegue realizar através, claro, tem sintomas que a gente consegue visualizar na ave, né? Às vezes aquela ave mais obesa, que tem aquela pena mais quebrada, comida, muitas vezes. A gente consegue ver linhas de estresse na pena, aquela pigmentação bem forte, ou muitas vezes bem fraquinha, do que não é o usual da espécie. Então, a gente consegue visualizar através da radiografia, que a gente faz a comparação da silhueta cardiopática, que a gente fala, né? A gente tem o coração e a gente tem o fígado. E a gente consegue ver que é literalmente o certo seja uma ampulheta entre os dois. Mas geralmente o fígado ele tá muito aumentado, tá? Ou tá com presença de metais pesados. Mas esses são os sintomas de uma hepatomegalia, tá? Que é um aumento no fígado, que é uma hepatopatia. Então, outras coisas que podem acontecer são doenças osteometabólicas, que a gente tem um desequilíbrio entre o cálcio e o fósforo, porque essa dieta ela não é rica em nada, então a gente não tem esse balanço adequado. Então, muitas vezes a ave, só de dar um pulinho, às vezes ela nem tem asa cortada nem nada, ela acaba fraturando, porque ela não tem uma deposição certa de cálcio, né? Porque o organismo dela precisou do cálcio que ela não tem e retirou dos ossos. Então a gente tem que prestar bem atenção, porque a parte de passeriformes, a parte clínica é muito em relação ao manejo, principalmente de alimentação, tá, gente? E é muito comum você encontrar num pet shop, num mercadinho, vendendo um saquinho de mix de semente, tá? Então, isso é muito cultural. Antigamente, eles falavam que não tem problema, gente. Ai, meu canarinho, ele viveu super bem. Ele viveu, tipo, 4 anos. Nossa! Gente, um canarinho pode chegar até 11 anos de idade. Então, eu não acho que isso é viver bem, sabe? Então, se tem uma qualidade de vida melhor, eu acredito que você tenha que dar essa qualidade. Então, essa mistura de semente só acaba atrasando. Outra coisa que é importante também é que no processo de secagem da semente, a semente em si ela já não tem muito nutriente. Então, o processo de secagem e o armazenamento, que geralmente eles ficam armazenados por muitos dias, isso já proporciona a retirada de mais nutriente ainda, porque não é feito de uma forma correta, totalmente correta. Isso também auxilia também na presença de fungos e toxinas, que muitas vezes a gente encontra pacotes que ficam armazenados que você consegue ver que, ao de abrir, você consegue ver poeira, ou até mesmo bichinho, aquelas sementes que são servidas a granel. Então, é um ambiente bem propício a isso, tá, gente? Então, a gente tem que tomar bem cuidado com isso. Mas então, se não posso dar mix semente, o que eu vou dar para minha ave? A gente indica a ração extrusada. Por quê? Ela é uma ração de boa qualidade, que tem todos os minerais essenciais, tá? E ela é uma ração de boa palatabilidade. Então, a ave, tudo que ela precisa tem nessa ração. Tá? A gente indica 2 rações na parte comercial que estão em alta e são de ingredientes muito bons, tá? Que é a da Mega Azul e da Nutrópica. Eu ainda, particularmente, prefiro da Mega Azul. Por quê? Geralmente a da Mega Azul, os grãos são um pouco menores, tá? Que o usual. Então, isso facilita muito na parte da quebra e na ingestão do grão. E é uma ração, gente, de verdade, é uma ração muito cheirosa. Muito cheirosa. Eu comeria essa ração. Então, assim, eu acredito também, nunca comi, mas que seja muito palatável também. Então, eles têm a tendência de ter um aceitamento melhor, tá? E a extrusada, no processo de extrusão, propriamente dito,
ele tem um processo que ele conserva mais a parte de vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, fora que a própria embalagem, ela é uma embalagem que fornece um ambiente apropriado, tá? Para aquele grão, então você não precisa tirar e colocar num potinho, você pode deixar, tá? No saquinho, porque ela vai estar conservada, tá, gente? Tudo já foi pensado no maior conforto do tutor. A outra coisa importante também é que muita gente fala, tá, mas a minha ave ela gosta muito de semente. Gente, não é que você não pode dar. Você não pode dar como uma refeição principal, sabe? Você pode oferecer como petisco, claro. Eu gosto muito da ração da Nutrópica, a seleção natural. Acredito que também tenha para canário, eu acho. Não sei. Trinca-ferro, enfim. Mas que ela é uma ração que vem a extrusada misturada com um mix de semente. E ela não vem o girassol. Que o girassol, gente, de verdade, é o pior. É o que mais tem o teor de gordura elevado. Então, e é justamente o que mais o povo dá. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, essa da Nutrópica, ela já não vem a girassol, então é muito bom. Você pode oferecer para sua ave, você pode oferecer pelo menos 2 vezes por semana. Você pode. Não é que não pode, pode. Mas que não seja o alimento principal, tá, gente? Porque isso é muito prejudicial de verdade. Bom, a parte de instalação. Nos passeriformes, isso é uma questão muito a ser discutida. Por quê? Muita gente acha que é uma ave desse tamanho e precisa ficar no gaiola desse tamanho. Então a gente tem que, claro, conversar com o tutor com um jeitinho, porque às vezes é um pouco difícil essa questão, tá? Ainda mais que é uma questão cultural, que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que todo mundo já deve ter visto a gaiola de madeira, que não é indicada. Eu vou explicar pra vocês. Mas a maioria tem. Então, sendo gaiolas ou viveiros. Eu, particularmente, gosto mais de viver. Por quê? A ave, ela tem que ter um ambiente que ela possa voar, porque o voo, ele ajuda no tônus muscular e na atividade, evitando a obesidade. Claro, se você fornece uma alimentação adequada, você vai baixar muito a chance de uma obesidade. Mas a ave precisa, tá, gente? Então, viveiros que sejam grandes, com vários diâmetros de puleiros para exercitar essa musculatura, tá bom? Mas assim, tem outra questão muito importante, que é bem polêmica, é em relação ao corte de asa. Não é um sofrimento, gente, você cortar a asa do seu animal, tá? Ele não tá sentindo dor. É como se a gente estivesse cortando cabelo ou unha, não dói, de verdade não dói. Mas tem gente que gosta de cortar. Isso eu falo para todas as aves, tá, gente? Olha, se você quer deixar a sua ave com a asa comprida, beleza. Super entendo, sabe? Só que assim, você tem que estar ciente que há um risco que você está correndo que essa ave pode escapar. Se ela escapar, ela não consegue sobreviver por fora, tá? Porque ela foi criada com uma pessoa dando alimento para ela não tem que estar disputando território com outras aves, ela não está tendo essa presença de um predador ameaçando ela. Então, ela literalmente viveu sendo criada e domesticada. Então, isso é muito importante da gente pensar. Claro, tem técnicas que a gente consegue fazer pelo corte de asa, que são. Existem dois cortes que a gente corta as duas asas. A gente não corta uma asa, gente, porque quando a ave ela vai cair, ela cai assim, né? Se ela tá cortada uma asa, ela literalmente vai cair em espiral.
porque ela tem uma asa grande e uma asa que está cortada. Então, descompensa, ela cai para o lado que está cortada. Então, ela vai cair em espiral. Isso promove a alta chance de ocorrência de fratura. Então, a gente corta as duas asas. No corte das duas asas, a gente consegue fazer o quê? Ou a gente consegue cortar todas as reminges, essas penas embaixo das asas a gente chama de reminge. Então, a gente tem a reminge, não sei se vocês conseguem ver, mas enfim. Tem a reminge primária, que fica aqui, a secundária e a terciária. Tem gente que corta, eu particularmente gosto de cortar todas, porque minhas aves elas ficam soltas, sob supervisão. Porque a minha casa ela tem muita janela, então eu fico com muito medo de verdade, gente. Então. Ou também tem um corte, que deixa as remigens primárias e corta só as secundárias. Isso é muito bom também, porque dá uma estética bonita para a ave. E quando a ave ela quiser pular, porque, gente, a ave ela pula e ela tá tipo assim, ela tá no topo, ela fala assim, ai, se eu pular, vai acontecer alguma coisa? Eu vou pular. Ela literalmente pula e ela não tá pensando em nada. Então, assim, claro, isso facilita esse corte das remigens secundárias, que ela pelo menos plane. Então, ela não cai literalmente de frente, tá? Então, isso diminui o risco de lesão. Porém, tem algumas aves que ainda conseguem voar com esse corte. Então, a gente ainda também deixa ciente pro tutor, olha, a gente fez o corte como pedido, mas tem o risco dela conseguir voar ainda, né? Porque tem algumas aves que conseguem, tá? Então, bem a se atentar. Bom, a instalação a gente tem que evitar a parte de vento, tá? A parte de chuva, o sol intenso, então é indicado que pelo menos, se você for deixar a gaiola no sol, que pelo menos uma parte da gaiola tenha uma parte de sombreamento para ela não ficar totalmente no sol, porque eles hiperaquecem muito rápido e é um estresse constante. Evitar barulhos, porque eles são animais super suscetíveis ao estresse. E predadores, tá? Então, eles são aves que eles não gostam de ver, tá? Gato, cachorro, ou até mesmo uma ave maior, por exemplo, uma ave de rapina, como um carcará, eles ficam de verdade muito assustados, eles podem começar a se debater na gaiola, eles podem assustar, ou literalmente tanto estresse e hiperaquecer tendo uma parada cardiorrespiratória, gente. Acontece, de verdade. E fumaça, como cozinha no caso, tipo fogão, com mistura ligada, arroz, fumaça, tudo, cigarro, carro, no caso, o vapor do carro, né, do escapamento e produtos de limpeza. Por quê? As aves são muito sensíveis a todos os cheiros possíveis. Então, isso é um fator que pode ocasionar muito um problema respiratório. E, gente, é muito comum, de verdade. Tá tudo certinho, a ave chega com problema respiratório, fez vários exames, não sei o que, não deu nada. A gente pergunta, faz anamnese. Ah, é porque ela fica comigo. A gaiola dela fica na cozinha. Tem contato com. Eu também limpo a gaiola dela com produto com alto cheiro. Então, eles podem desenvolver, sim, problemas respiratórios, tá? Como uma pneumonia, tanto de um problema respiratório no trato respiratório superior quanto inferior. Então, a gente tem que sempre se atentar a essa questão, tá? Deixar o mais longe possíveis desses fatores. Bom, a gaiola. Evitar gaiolas de madeira. Por quê, gente? Gaiola de madeira, a madeira não consegue. A gente não consegue limpar a madeira, gente. De verdade, não tem. Não tem produto que limpe madeira. De verdade. É só jogar fora. Tá sujo, jogar fora. Não tem o que limpar, gente. De verdade. Não tem realmente um produto que limpe. Então, essas gaiolas, conforme a gente vai lavando, elas mofam muito rápido tanto com a presença da umidade, quanto a presença de sol, de vento, de chuva, tudo. Ela mofa muito rápido. Então,
Por esse fator de mofar muito rápido, isso pode trazer algum problema para sua ave, tá? Então a gente não indica gaiola de madeira. Não tem problema, gente, a gaiola de madeira, a gaiola ser de ferro, tá? Nos piscitacídeos tem um grande problema, por quê? Os piscitacídeos, vocês conseguem ver que quando eles vão escalando, eles usam o bico para escalar. Conforme eles usam o bico, se for de metal mesmo, no metal puro, eles vão ingerindo pequenas partículas de metais. Isso, com o tempo, vai acumulando no fígado. Isso causa uma patologia chamada intoxicação por metais pesados. Isso causa problemas hepáticos, gente, de verdade. Tem sintomatologias como a ave, ela apresenta vômitos constantes, as penas super feias. Então, assim, nos passeriformes não tem problema sendo metal, porque eles não andam, não escalam com o bico, então eles não têm esse perigo de ter essa ingestão, tá? Apenas se for em comedouros ou bebedouros de metal. Aí sim, gente, porque aí pode passar para água, aí tem problema sim, tá? Nos pistacídeos a gente indica a gaiola com tinta epóxi, que é aquela tinta branca, preta, tem uma que é azul, enfim, que cobre o metal, então ele não entra em contato. Nos passeriformes não tem esse problema, tá? E evitar gaulas redondas, porque, gente, isso é para todos. Alguém aqui já viu uma casa redonda que não tem canto? Não tem, né? Por quê? Os cantos servem como uma forma de localização. Então, assim, imagina você dentro de uma casa redonda que não tem canto. Como você imagina que você irá se localizar? Não tem como, de verdade. E é igual com as aves, elas precisam ter a visualização de cantos, porque ao longo do tempo essas gaiolas redondas podem dar problemas neurológicos, tá? E problemas neurológicos severos, tá? Então, evite qualquer gaiola que seja redonda, tá? Parte de manejo, que é basicamente 80% da clínica de animais silvestres e exóticos, gente. É realmente um dos fatores que mais leva o tutor para consulta. Então, assim, a limpeza é indicado o uso de limpeza com a água, com sabão ou detergente neutro. Então, é aquela questão, gente, evitar qualquer tipo de cheiro, porque pode dar problema respiratório na ave. A frequência da limpeza depende da instalação, ou seja, se eu tenho uma gaiola, provavelmente eu vou limpar mais vezes do que um viveiro, porque o viveiro tem um alto espaço e tudo. E a limpeza da gaiola tem que ser mais frequente, tá? Do que de pistacídeos, porque a taxa metabólica desses animais é muito alta. Consequentemente, eles vão comer mais. Consequentemente, eles vão defecar mais. Então, tem que ser limpo. É indicado, pelo menos, que seja limpo. O ideal, uma gaiola, que seja limpo todos os dias. Mas caso não, dia sim, dia não, já tá muito bom, tá, gente? Porque também evita que o animal fique em contato com as fezes, porque muitas vezes também é prejudicial, gente. Não pode estar em contato com as fezes, né? Evitar o uso de jornal como forração de fundo de gaiola, tá, gente? Porque o jornal ele solta tinta. Muitas vezes a ave ela pode ingerir a tinta ou até mesmo comer o jornal. Eu indico para vocês que até mesmo pro tutor que não tem muito tempo de ficar lavando gaiola, não sei o que, toda hora. Eu também uso, que é aquele papel craft, sabe? Que vocês encontram na papelaria, aquele papel marrom. É, marrom. Então, você pode colocar na gaiola, claro, a gaiola tem que ter uma tela, então o animal ele não pode estar em contato com esse papel craft também, tá? Então, você deixa embaixo. Aí, quando você vai limpar, você tira o papel craft, você dá uma lavadinha, se tiver muito sujo, ou qualquer coisa, você só troca o craft. Isso facilita muito, tá, gente? De verdade, é uma dica muito valiosa.
Quem tem ave realmente entende essa parte de limpeza, tá? Porque a limpeza geralmente é bem mais frequente do que de um mamífero. A troca da ração tem que ser a cada 24 horas. Por quê, gente? A partir de 24 horas, aquela ração que está no potinho, ela está em contato com o ar, ela está em contato com várias substâncias que estão no ar. Então, ela vai perdendo a qualidade. Ela está em contato com o sol também. Então, ela vai perdendo a qualidade. Então, o ideal é que essa ração seja trocada a cada 24 horas. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês coloquem um pouco de ração para ele. E você vê ao longo do dia o quanto que ele vai ingerir dessa ração. Porque aí você consegue dosar certinho o jeito que você quer, a quantidade que a sua ave vai ingerir. Que aí, você trocar a ração a cada 24 horas, se você colocar muita, a sua ave não comer, você vai desperdiçar muita ração, gente, de verdade. E tem animais que comem mais e tem animais que comem menos. Claro, eles vão comer frequentemente, mas outros em quantidades maiores e outros em quantidades menores. Isso depende de cada espécie e de cada animal. É individual. Então, eu já adianto vocês que vocês façam esse teste ou indiquem o produtor fazer esse teste, tá? Para evitar o desperdício. Até porque essas ações, elas são consideravelmente mais caras do que o mix de semente. Porque são rações formuladas comercialmente, tudo. Outra coisa também é que os puleiros não devem ficar embaixo não, em cima dos potinhos, tanto de ração quanto de bebedouros. Porque eles vão ficar lá dentro, aí muitas vezes o tutor não vê, aí a ave vai lá e ingere aquele alimento ou aquela água com as fezes, então não é bom, tá? E a limpeza dos comedores e bebedouros tem que ser feita todo dia em relação a essa questão também, tá? Bom, essa é a parte de reprodução que nos passeriformes ela é muito importante para ser discutida, porque muita gente cria por essa finalidade, muita gente cria passeriforme para ter uma ave de companhia, ou para reprodução, ou para campeonatos de canto, porque eles têm umas vozes lindas, então tem campeonato, tá? Então, o que acontece? Eu, particularmente, não indico a reprodução, tá? Para nenhuma ave de companhia, porque o que acontece, gente? A reprodução é um fator muito estressante. Você imagina aquela ave tá acasalando, porque muitas vezes o macho ele acaba despenando a fêmea, ele acaba sendo um pouco agressivo, né? Tem uns que são muito agressivos, muito dominantes. Então, aquela ave que tem que fazer a postura, aí depois ela tem que ficar chocando o ovo, aí depois ela tem que ficar alimentando os filhotes. Aí, muitas vezes, quando tem casos de espécie que a fêmea sai do ninho, o macho vai lá, bate na fêmea. Então, assim, eu não indico essa reprodução, mas eu vou explicar para vocês como funciona, tá? Então, é assim, o manejo reprodutivo. A gente pode separar em duas formas. A gente tem a parte reprodutiva com colônias, que são vários casais em um mesmo ambiente, tá? Não é o mais indicado porque vários casais, isso remete a uma disputa entre eles. Então, eles vão disputar sobre território, sobre ninhos, sobre alimentação. Então, muitos criadores fazem isso, claro. Mas se for fazer realmente a produção, que seja de casais separados. Que é um pouco mais tranquilo. Como você faz? Você separa o macho da fêmea, tanto fisicamente quanto visual, e só junta no período reprodutivo. Por quê? As aves são muito sensíveis à reprodução, então elas são facilmente estimuladas. Só de ter a presença do macho, a fêmea já se sente estimulada. Então, isso pode causar uma patologia, que é a síndrome da postura crônica, ou seja, é aquela ave que normalmente faz a postura, por exemplo, de 8 ovos, ela vai fazer postura de 10, 12 ovos, ou ela vai fazer a postura uma seguida da outra, ou várias temporadas, porque o certo é que seja uma temporada só, tá? Primavera ou verão.
Em cativeiro é difícil controlar, geralmente eles fazem mais postura, mas não é indicado, por isso que a gente faz essa divisão e a gente regula com o fotoperíodo, ou seja, a gente diminui a incidência de luz, porque a luminosidade também influencia nessa parte de reprodução para eles. Então, é bem importante, tá? Primavera, verão, porque é um calor. Outra coisa também que influencia na reprodução é o quê? As sementes. Por quê? As sementes, na natureza, elas dão em períodos quentes, ou seja, primavera e verão. Se você disponibilizar para sua árvore semente, à vontade, ela vai pegar e falar assim: putz, é primavera, verão, vou reproduzir. É isso aí. Então a gente também não dá um mix de semente, tá? Porque isso também estimula, além de fatores que podem causar hepatomegalia, distrofias, também estimula o período reprodutivo e a postura excessiva dessa ave, ou seja, muitos fatores estressantes. E às vezes as aves com muitas posturas acabam tendo uma deficiência de cálcio, porque para você formar um ovo, você precisa ter muita deposição de cálcio. Ela precisa ter mais cálcio do que ela deveria ter normalmente. Então, é muito complicado. Então, pode causar distrofia, porque ela literalmente tira todo o cálcio que ela tem no organismo para depositar naquele ovo, tá? Ou muitas vezes o ovo, por ter várias posturas, ele começa a sair desregular. Ou ele sai muito pequeno, ou ele sai muito grande. Ovos muito grandes, a ave tem muita dificuldade de fazer a postura. E muitas vezes a gente tem que fazer a intervenção cirúrgica nesses casos. Que não é muito bom, porque é um fator super estressante para aquele animal também, né, gente? Você submeter um animal a uma cirurgia e uma anestesia, tá, gente? Porque também tem risco, né? Então, assim, a postura dos passeriformes pode ser em torno de 2 a 8 ovos, claro, em espécies pequenas, granívoras, por exemplo, um canário, mas também isso é muito individual de cada espécie, tá? Nos passeriformes, eles fazem a postura dos ovos 2 a 3 dias após a gala. Então, após a presença do macho e a relação sexual, após 2, 3 dias, eles colocam, ela faz a postura dos ovos e em torno de 13, 14, 15 dias, os filhotes já começam a nascer, tá? E eles são filhotes artriciais, ou seja, eles não nascem de olhos abertos e eles não nascem com penagem. E eles são totalmente dependentes da mãe e do pai. Porque tem espécies que a mãe, ela fica totalmente concentrada nos filhotes e ela só fica tomando conta deles. E o pai fica responsável pela parte de alimentação da mãe, que depois a mãe alimenta os filhotes. Mas também tem outras espécies que a gente consegue visualizar esse contato paternal. Então, o pai também participa. Então, eu falo para vocês que a parte reprodutiva ela é bem estressante para várias espécies, não só para as aves, tá? Em geral, porque é muito esforço, é muita parte metabólica, muita síntese de cálcio, de nutrientes que a fêmea ela precisa disponibilizar para dar para os seus filhotes. Então, eu nunca indico a reprodução de nenhuma espécie se você tiver um animal de companhia, tá? Esse é um ninho feito de sisal que a gente pode confeccionar para eles, tá, gente? É bem importante nos passeriformes essa parte de enriquecimento, que é essa disponibilidade de vegetação em volta, tá? Ou até mesmo de materiais que você disponibiliza para a fêmea pegar e fazer o ninho dela. Por exemplo, algumas palhinhas, assim, que as fêmeas pegam e levam pro ninho para confeccionar ele, tá? Isso é um enriquecimento ambiental muito bom e estimula muito a fêmea, tá? Bom, gente, a palestra foi isso. Não foquei tanto em vários, foquei mais na parte geral, porque, como eu falei, é muita espécie, tá?
Eu recomendo para vocês, quem realmente está interessado nessa área, esse livro, que é o Tratado de Animais Selvagens. Ele tem tanto a edição 1 como a edição 2. Não sei se a edição 2 ainda está disponível para compra, porque eles meio que pararam de fabricar, porque vão fazer a terceira edição. Confesso que não é um livro barato, não é, gente, porque são 2 livros assim enormes. Mas ele também tem em PDF, tá, gente? Quem quiser, eu posso. Quem quiser esse livro em PDF, pode me chamar no WhatsApp, que tem meu número no grupo, eu disponibilizo para vocês, tá? Porque literalmente tem toda essa parte completinha de manejo, de nutrição, de características anatômicas, fisiológicas das espécies. Tem tanto parte de conservação, educação ambiental, diagnóstico, patologias, exames clínicos e exames complementares. Então, é um livro bem completinho. Claro, a gente nunca vai se basear só nesse livro. A gente tem que buscar em outras literaturas, mas infelizmente outras literaturas são apenas é, é, em inglês, mas tem também. Tem outro livro também que eu não coloquei, que eu vou usar também na parte de clínica médica, que é o Manual de Emergência Aviário, tá? Ele é muito bom para quem quer mais essa parte clínica e tal. Mas geralmente é isso, gente, que eu tenho que falar para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Se vocês quiserem alguns artigos ou esse livro, vocês podem me chamar que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E é isso. Mari, parabéns pela abordagem. Você falou que ia só ser superficial, não ia aprofundar, mas foi uma aula bem aprofundada, sim, bem ampla, né? E bem cheia de considerações. Parabéns, obrigada, querida. Ah, obrigada, Jo. Depois, gente, eu vou mandar para vocês lá no grupo o link do Forms, tá? Para contar presença, tá, gente? Aí vocês respondem e coloquem o nome de vocês lá, tá bom? Mas é isso. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Boa noite e é isso. Qualquer coisa, vocês me chamem lá no WhatsApp. Boa noite, Boa obrigada. noite.